Bom, se vocês notaram, quando nós trabalhamos o Tractatus, né, que Wittgenstein escreve um livro bastante técnico, né, composto de uma série de teses gerais e depois teses menores, né, que estão lá numeradas no Tractatus, como vocês viram, né, do 1 ao 7, e depois as divisões intermediárias dessas passagens. E que nós, se quiséssemos entender o que está ali composto, né, nós poderíamos pensar bastante sobre cada uma daquelas observações do Tractatus, tentando desvendar, por assim dizer, aquilo que é resumidamente colocado por Wittgenstein na forma daquelas proposições numeradas. Wittgenstein faz um percurso, né, faz um percurso entre a publicação do Tractatus e das investigações, e esse percurso vai fazendo com que Wittgenstein passe a dar-se conta, né, de que o Tractatus ainda, e apesar de ser um trabalho que teve lá seus méritos, né, ainda assim Wittgenstein estava preso a um certo modo de compreender a função da linguagem sob a égide de uma visão que o próprio Wittgenstein vai nomear como visão agustiniana de linguagem. Daqui a pouquinho já vou falar mais sobre isso, que concebe ou atribui à linguagem apenas um tipo de função, ou seja, a função designativa. Tá? Entre esses dois períodos, né, final do Tractatus, que é publicado em 21, e a preparação das investigações, que é próximo a 1940, né, começa sobretudo em 36 e 37, mas em 40 Wittgenstein já tinha mais ou menos esse trabalho organizado. Nesse período de transição, Wittgenstein se afasta da filosofia, né, começa a discutir com pensadores da filosofia da matemática, tem uma certa passagem por uma fase que se chama uma fase verificacionista, principalmente porque um grupo de pensadores chamado Círculo de Viena tinha se interessado muito pelas observações do Wittgenstein no Tractatus. O Wittgenstein chega a flertar com esses pensadores do Círculo de Viena, mas logo se afasta deles. Começa a se dar conta de um certo tratamento que se faz de um tipo de proposições quando ele discute o problema das cores, não, digamos, seria abarcado esse tratamento das cores naquilo que ele discutiu no Tractatus, e ele começa a rever os argumentos do Tractatus em função disso. E o que gera, em primeiro lugar, um abandono da chamada metafísica do atomismo lógico, né, que nós vimos, e também um abandono da teoria pictórica da proposição, que é a teoria mais importante, por assim dizer, resultante daquilo que Wittgenstein fala no Tractatus. Bom, você sabe, né, que a única obra publicada pelo Wittgenstein em vida foi o Tractatus, mas ele anotou muita coisa, né, ele tem muitos livros de anotações, e os seus próprios alunos acompanharam esse processo de transformação do seu pensamento, também anotando muita coisa, e o que gerou depois, né, uma série de publicações que nós temos hoje, né, dessas anotações de Wittgenstein e das aulas que eles conferiam aos seus alunos. Pouco a pouco, nesse período de transição, né, que vai de 1933 a 35, mais ou menos, ele vai mudar a sua concepção de filosofia e de matemática, e principalmente, né, pensando que as proposições da matemática comporiam uma espécie de jogo, ou cada
parte da matemática, era composta por proposições, e nós deveríamos entender o funcionamento dessas matemáticas de acordo com as regras daquele jogo em particular. Então, devagarinho, vai surgindo uma noção que nós vamos investigar até o final do semestre, uma noção de jogos de linguagem. Nesses jogos de linguagem, o que vai acontecer é que nós vamos notar que as funções que a linguagem possui, né, são múltiplas e não são exclusivas simplesmente à designação, que é aquela que a tradição filosófica, mais ou menos de maneira homogênea, aceitou, e o próprio Wittgenstein do Tractatus aceitou. Quer dizer, se no Tractatus a discussão era uma discussão, uma análise da linguagem do ponto de vista lógico, como nós vimos, né, que nos permitiu classificar proposições a partir dessa concepção do atomismo lógico e, ao mesmo tempo, dessa teoria, né, que é a teoria da pintura proposicional ou figuração lógica. Dessa análise lógica da linguagem, agora Wittgenstein, aos poucos, né, nesse período de transição, passa a pensar a linguagem do ponto de vista prático, ou seja, nos seus mais diversos usos, que implicam em funções diferentes que a linguagem ganha em cada um deles. E aí se chega, então, às investigações filosóficas que foram publicadas 2 anos após a sua morte, em 1953, e que é composta de 2 grandes partes. A primeira parte, que Wittgenstein deixou pronta para ser publicada, que é a que nos interessa discutir mais na nossa disciplina, e uma segunda parte, que foi agregada pelos organizadores da obra, sobretudo por Anscombe, né, que é um comentador importante do século XX sobre Wittgenstein, e que discute essa segunda parte mais como nós tratamos dos conceitos psicológicos, como crença, e então o que o Wittgenstein faz é uma espécie de filosofia da psicologia, que se encontra nessa segunda parte das investigações, mas também em 2 outras obras que foram organizadas pela Fortuna Crítica, chamadas de Escritos sobre Filosofia da Psicologia e Últimos Escritos sobre Filosofia da Psicologia. Basicamente, o que nos interessa mesmo tratar, e o modo como se tornou conhecida a obra, inclusive, é essa primeira parte. A primeira parte das investigações filosóficas, que contém, por assim dizer, uma série de questões a serem investigadas, que se resumem, né, principalmente em aspectos que eu gostaria de salientar, tais como a crítica à visão agostiniana de linguagem, a noção de jogos de linguagem, a ideia de que a linguagem passa a ser considerada uma atividade guiada por regras, então, esse estudo tópico, seguir regras, o argumento mas nós chamamos vulgarmente de contra a linguagem privada, a ideia de que significa a compreensão, a distinção entre externo, aquilo que é interno e externo, a noção de formas de vida, que também é importante nesse cenário, e a ideia de filosofia como uma espécie de terapia para mostrar que os problemas da filosofia decorrem do mau uso da linguagem. As investigações filosóficas são escritas de uma maneira diferente, tá, do que vocês observaram no Tractatus. Ela é escrita em prosa. No entanto, é uma prosa clara e não técnica, justamente para marcar, suspeita-se que seja para marcar a diferença no tratamento da linguagem que o próprio trabalho de Wittgenstein evidenciou no Tractatus.
Então, as investigações, vocês vão ler, ela é toda dividida em parágrafos também, só que não são frases lacônicas, né? Ela é escrita em prosa. Algumas dificuldades nós temos a fazer a leitura dessa obra. Por exemplo, o estilo adotado por Wittgenstein é irônico, muitas vezes. E ele nos convida, né, a desenvolver uma certa trajetória de pensamento que possa, digamos, abarcar a compreensão daquilo que faz parte dessas observações. Em geral, parece ocorrer ali um diálogo do Wittgenstein com um interlocutor e cujas confusões o Wittgenstein tenta resolver, as confusões desse interlocutor. Mas, às vezes, essas coisas se misturam e a gente perde um pouco a noção de quem está falando realmente, se é o interlocutor ou é o Wittgenstein. Por isso, também é uma leitura difícil, apesar de não ser um livro técnico como o Tractatus. Tá? Uma outra questão que também nos chama a atenção e nos causa uma certa dificuldade na leitura é que falta às seções numeradas uma estrutura linear. A obra não tem capítulos. Todas essas coisas que eu disse anteriormente, que são importantes para nós investigarmos nessa primeira parte das investigações, apesar de haver um certo consenso que elas se organizam em determinados parágrafos da obra, não é titulada pelo Wittgenstein. Então, como nós vamos pensar as relações entre os conceitos se o Wittgenstein mesmo não nos prepara para essas transições que concentram a argumentação de uma maneira equilibrada na obra? Uma outra dificuldade também, é que o Wittgenstein não identifica quase nunca, com algumas raras passagens, Wittgenstein não identifica quem são os seus alvos de ataque, quem são os autores que ele está combatendo e chamando a atenção. E muitos críticos, muitos estudiosos, levantam hipóteses, né, de que talvez Wittgenstein critique pessoas que talvez nunca tenham existido, justamente para nós não encontrarmos esses ataques pontuais, né, a um filósofo X, Y e Z, ou uma concepção filosófica X, Y e Z. Muito bem. A segunda parte, né, só a título de curiosidade, reforçando também o que eu já vinha dizendo para vocês antes, né, trata da linguagem e a representação linguística e pensa nas conexões entre os significados linguísticos e conceitos psicológicos. E muitos conceitos, né, desses discutidos estão ligados à volição e compõem o que a gente poderia chamar hoje de uma discussão que pode estar atrelada a o que chamamos de filosofia da mente.